Convido a igreja, nós vamos fazer em frente. Mais uma vez, cumprimento toda a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Cumprimento aos irmãos do YouTube que vão estar assistindo também. Louvado seja Deus. Esta mensagem hoje, você está tudo aí, meus irmãos. Aqui na casa de oração divina é o culto da Santa Ceia do Senhor, como vocês estão vendo aqui a mesa do Senhor. E também é o terceiro dia da campanha do pão e da água, ali no livro de Reis, né? Hoje eu vou ler a palavra depois oficial, rapidamente, mas hoje Deus colocou no meu coração uma outra palavra que também nós podemos pegar para a ceia do Senhor. Convido vocês todos, você que está em casa também. Geralmente todos nós, a maioria das igrejas, né, cristãs, evangélicas e até mesmo a católica, ela celebra, né, a ceia do Senhor, né, louvado seja Deus, ali em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, né, mas nós vamos ler ela também, mas hoje Deus revelava ao meu coração uma palavra diferente para a igreja, também para a ceia. Eu vou fazer só a leitura devido ao horário, né, aleluia. Eu vou pedir para a igreja abrir as vossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 6, como eu disse, a maioria das igrejas celebram a Santa Ceia, em 1 Coríntios 11, 23, nós vamos chegar lá, mas Deus me revelou a sua palavra hoje, nesta tarde, quando eu cheguei aqui, comecei a falar com Deus e meditar, em João 6, versículo 25, a partir do 25, quem achou, você que está em casa, pega a tua Bíblia, não, pastor, minha Bíblia é católica, não tem problema, é a mesma Bíblia, Evangelho de João, nós somos João, alguns falam São João, é a mesma coisa, Evangelho de São João ou de João, capítulo 6, o versículo de número 25. Toda a igreja encontrou? Amém. Então vamos ler. Eu vou ler, os irmãos podem sentar porque a palavra é longa. E achando outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui, talvez assim para a igreja. E Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade eu vos digo que me busqueis, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão que vos saciaste. Aqui Jesus está falando para aquelas pessoas onde tinha nem mais de, a palavra de 5.000 pessoas, mas se colocar homens, mulheres e crianças, eu creio que tinha ali umas 15.000 pessoas. E Jesus fala que depois de ele fazer aquela multiplicação dos pães, ele parte para o outro lado do mar da Galileia, e as pessoas vão o seguir. Mas Jesus conhece o coração de todos. Conhece ou não conhece, igreja? Ele sabia que aquele povo tinha seguido ele, não era por causa da pessoa dele, mas porque ele tinha alimentado, fartado aquela pessoa de pão, né? E vocês vão entender o que Jesus está falando nesta noite. Trabalhar e não pela comida que perece, mas pela a comida para a vida eterna, a qual o Filho dos Homens vos dará, porque a este o Pai Deus o Senhor. Então Jesus falou para ele que é aquilo que Jesus está falando, que nem só do pão viveria mas daquilo que saísse da boca de Deus. Que nós, né, louvado seja Deus, precisamos trabalhar para nos alimentar. Você que está em casa, você sabe disso. Mas que não seja só o alimento natural, físico, mas também que possa ser o alimento espiritual. Assim como nós comemos, né, todos os dias, nós também temos que nos alimentar espiritualmente todos os dias, senão nós vamos nos enfraquecendo, meus irmãos. E aí Jesus vai falando, tratando com eles. Disseram-lhe, pois, aí as pessoas falando para Jesus: que faremos, pois, Jesus, para realizarmos a obra de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Vocês creem? Glória a Deus. Você que está em casa, você crê? Louvado seja Deus, eu creio que você crê. Louvado seja Deus, né? E diz no 30, vai falando: disseram-lhe, pois,
Que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos que tu operas? Quer dizer, eles tinham acabado de se saciar com 5 pães e 2 peixinhos, 15 mil pessoas, e ainda eles pedem um sinal para Jesus. Que sinal? E assim somos nós muitas vezes. Quantas vezes Deus tem cuidado de nós? Quantos livramentos Deus nos deu, a mim e a você, que não, você nem sabe. E muitos você sabe, até já esqueceu, deixou de lado, né? Às vezes nem mais contamos testemunho, porque já passou um tempo. Ah, nem vou contar mais. Não, temos que contar, temos que falar, porque isso significa que eles estão chegando, né? E eles tinham ali se esquecido, né? 3, 4 horas depois eles tinham se esquecido do milagre que Jesus tinha feito. E aí eles ainda falam para Jesus: olha, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Disse depois o Senhor Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Moisés, ele deu, né, pela misericórdia de Deus, Deus enviou aquele pão, mas não era o pão ainda do céu, né? Louvado-se a Deus. Por isso que a palavra fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Errais o homem, porque não examinais a Escritura. E Jesus repreende eles. Jesus fala para eles dessa maneira, né? Jesus vai falar para eles. Disse depois Jesus, né? Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo, né? Jesus falando dele espiritualmente, e eles não entendiam. E quantos hoje também não entendem, né? Louvado seja Deus, que ele é o pão do céu, ele é o pão que verdadeiramente desceu do céu. Isso é para a tua vida que está em casa, para a minha vida. Disse depois o Senhor, disse depois, eles disseram para Jesus: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Eles ainda achavam que era físico. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Igreja, presta atenção que Deus Jesus está falando para você nessa noite. Ele está falando para você: eu sou o pão da vida. E aquele que vem até ele realmente se rasga, abre o seu coração, entra para dentro da sua palavra. Ele fala que nunca terá fome, né? E ele fala: e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também já vos disse que também vós me vistes, e contudo não creste. Tudo o que o meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então aquele que vem até Jesus, de maneira nenhuma ele quer lançar fora. Louvado seja Deus. Essa semana entrou aquele jovem aqui desesperado, descendo na escada, dobrando, eu estava aqui, eu cheguei no final, dobrando os seus joelhos. Aquele jovem todo tatuado, né? Vocês sabem o que eu estou falando, pedindo pelo amor de Deus. Quando eu falo: olha, enquanto a gente está louvando e adorando aqui, vocês vão saber o poder que tem a oração. Eu sempre falo isso para vocês, testemunhar. Ele louvor ecoa, Deus, o Espírito Santo sopra. Ele entrou desesperado, chorando aqui, falando assim: olha, eu não aguento mais. Eu ouço louvor, vocês louvando aqui. Eu ouço louvor, eu fico desesperado, eu começo a chorar com Deus. Eu quero ir para a tua casa, eu quero dobrar meu joelho, eu quero te aceitar como o único suficiente salvador da minha vida. É verdade ou é mentira? E ele entrou, deixou essas portas chorando para confessar o Senhor Jesus como o único suficiente salvador da alma dele. Então olha o poder enquanto você está louvando. Talvez você ache que não está acontecendo nada, mas no espiritual está acontecendo tudo. Hoje eu também já entrando desesperado, dobrar o seu joelho comigo, Gustavo,
como aquele outro que chega aqui, chegava aqui, Anderson. Tudo de oração que eu tenho, falou, Senhor, eu quero descer um por um aqui nessa escada para render-se ao Senhor. Quem vai fazer a obra? É eu? É nós? Não, é Jesus, igreja. Por isso nós não podemos apontar, porque às vezes vai ser um vaso do Senhor precioso, usado de uma maneira que ninguém sabe. E aí Jesus continua falando, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que tudo quanto me deu, nada se perca, mas que ressuscite no último dia. Aleluia. Também que for no último dia, Jonathan, a pessoa pode aceitar ele não morrer, mas está salvo. Aleluia. Porque para Deus não há explicação. Ele faz do jeito dele, da maneira que ele quer. Né? Louvado a Deus. Quando ele fala que tem promessa na vida dos nossos, nós não sabemos, não imaginamos. Aí às vezes está guardado lá para o último suspiro, para o último dia. Louvado seja Deus. Que a vontade daquele que me enviou que todo aquele que. E a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscite no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque eles diziam: eu sou o pão que desce do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cuja o pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele desce do céu? Quer dizer, as pessoas questionando, Bianca. Não podemos questionar, Deus trabalha da maneira que Ele quer. Ele me chamou de um jeito, Ele chamou você de outro jeito. Ele vai chamar a prostituta, Ele vai chamar o homossexual, Ele vai chamar a lésbica, Ele vai chamar o drogado, Ele vai chamar aquele que está no tráfico, aquele que está na criminalidade. E quem vai libertar e trabalhar é Ele. Ele trabalha, Ele liberta, Ele salva, Ele restaura, Ele transforma. Porque a palavra fala que não haverá nada impossível para Deus. Para você que está em casa, para a tua família, se você crê, você e a sua casa ainda vão servir ao Senhor Jesus. Se você crê, você e a sua casa vai ser salvo. Meu amado irmão, minha amada irmã que está desse outro lado aí adorando conosco e vai assistir esta live, a unção não é a palavra do pastor, mas é a palavra que o Senhor me revelava nesta tarde, nesse culto para a Santa Ceia da noite. E aí vai falar aqui, né? Respondeu pois Jesus e disse-lhes: não murmurei entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai não o enviar ou trouxer, né? E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Não é pela vida do pastor José, da pastora Elânia, da pastora Lourdes, ou do evangelista Marcos, ou do pastor Abdias. Ele morreu por todo o mundo, por todo aquele que nele crê, ou aceitar como único, suficiente, exclusivo Salvador da sua alma, da sua vida. Louvado e engrandecido seja o Senhor. E vai dizer aqui, né? Aleluia. Que, qual? 52, né? Saiu aqui fora. Aleluia. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode dar este a sua carne e comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Olha a importância do culto da Santa Ceia. Igreja, se não comer
da carne do homem e não beber do sangue dele, nós não temos vida nem em nós mesmos. É forte isso. Nem nós mesmos. Você está em casa, é batizado no batismo da remissão do pecado, batizado nas águas, né? Não importa se foi numa piscina, num tanque, né? Numa caixa d'água, num rio. Se você foi batizado, está afastado, quer se reconciliar com o Senhor Jesus, se você tiver aí um pedacinho de pão, põe aí em frente de você do celular, a hora que você assistir. Se você não tiver um suco de uva aí, um tambo de uva, um suco de uva, põe um cálicezinho de água também, porque Jesus transforma a água em vinho, e o vinho é transformado no sangue. Aleluia. E aí Jesus fala aqui: e quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então quem comer a sua carne e beber do seu sangue tem aliança com ele, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. O Pai que vive e me enviou, e eu vivo pelo meu Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Oh meu Deus, este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram, né, o pão maná e morreram. Quem comer este pão viverá para a sempre. Agora lá em Coríntios, aleluia, só vou fazer a leitura agora. Coríntios, 1 Coríntios, aleluia, 11, 23. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor. Põe teu pão, você que está em casa, põe teu pão em frente do celular. Se não tiver o suco de uva, ponha a água, dobra teus joelhos. Se você está afastado, se reconcilia com o Senhor. Se você está decepcionado com algo que aconteceu na sua igreja, peça perdão a Deus, se reconcilie com o seu Senhor, e você vai participar também conosco aqui na igreja. Louvado seja Deus. Você que é batizado, louvado seja Deus, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha buscar a sua igreja. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o sangue do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É o pastor que examina a igreja? Não. Quem examina a igreja? É o Senhor. E é você com Deus e Deus com você. A igreja não salva ninguém. A igreja é eu e você. Quem salva é Jesus através das nossas atitudes. Louvado seja Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma este pão e beba este cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não decidindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordenareis quando for ter convosco. Amém?